Bem-vindos a mais um Amigos SE, o nosso podcast. Estou aqui na minha frente o Fábio, empresário, advogado, o Guto, corretor de imóveis, também empresário, e hoje a gente tem a oportunidade e o prazer de trazer para conversar com a gente Figueiredo, memorialista de Guararema, conhece tudo sobre a história de Guararema e muito mais. Que a gente não sabe, a gente inventa. O Figueiredo, ele conhece realmente no detalhe, né? Não é por cima, não. Por cima a gente até dá uns arranhadinhas, né? Mas ele sabe no detalhe do detalhe a história da cidade. A gente gosta. Aprendemos a gostar e amar e se apaixonar por Guararema. Ô, Figueiredo, essa profissão em memorialista, não tinha ouvido falar ainda. Ela é muito. Tem bastante gente que faz isso, eu nunca vi, cara. Acho que toda cidade tem uma pessoa que cuida da memória da cidade. E esse nome, memorialista, quem me falou a primeira vez foi a Rita Hasman, que foi a melhor pessoa que passou pela cultura de Guararema até hoje. E ela batizou assim, memorialista. E eu achei legal e depois eu comecei a usar isso. Não historiador, pesquisador, contador de história, nada disso. Eu comecei todo esse trabalho de história com 12 anos de idade. E durante minha vida toda eu cuidei disso e fui fazer faculdade bem depois, quando eu fui fazer faculdade de história. Então eu não fiz mais nada. Terminei a graduação e parei. Mas eu me considero um memorialista, uma pessoa que cuida e preserva da memória de Guararema. Você sempre morou em Guararema? Não, eu vim para Guararema, eu tinha 5 anos de idade. Que eu lembro de você sempre em Guararema, não imaginava que você São tivesse... 47 anos de Guararema já. Então eu morava em São Paulo, na capital, lá no bairro do Moema. Meu pai, quando pegou fogo Morava bem. Era legal lá, mas não lembro nada. Meu pai, quando pegou fogo no Joelma, ele ficou meio xarope da cabeça, colocou a família toda dentro de um carro e viemos para casa de um tio em Biritiba. E lá a gente foi trabalhar de cortar cana. Caraca. Até que apareceu um cara lá, rapaz. Trabalho braçal, né? Vou levar vocês para morar num sítio com água, com casa, com comida, trabalho de molezinha. E a gente entrou na historinha e fomos pro corte de lenha, onde as cicatrizes que a gente tem no corpo todo, a minha irmã Raquel, a que mais sofria, eu ainda com a minha irmã mais velha, com a Ivone, voltei para São Paulo morar na casa da minha madrinha e minha família sofreu muito ali. Então foi de fazenda em fazenda, terminar o corte de lenha no Chiquito Franco, a gente ia para Paraibuna, ia para Jambeiro, ia para Santa Branca, depois fomos para Fazenda do Banco, Fazenda Putim, até que meu pai sumiu, minha mãe com 9 crianças, fomos para o centro de Guararema, fomos morar na Rua da Sabesp, que é ali atrás da estação, Doutor Armindo, número 150, do lado da professora Inês, do seu Paniago, em frente do Sérgio Fiscal, em frente à casa do Mundinho, do Paulinho Machado, do Jairo, do Carlinho Siqueira. Então, a família do Bananeira, embaixo, a família também Siqueira. Então, a gente viveu ali toda a nossa infância, até que a gente teve que mudar para Ipiranga. Mudamos para Ipiranga, primeiro mês teve uma enchente, acabou com tudo que a gente tinha em casa. Aquela enchente? 87. Foi aquela enchente. Foi 85, desculpa, 85. Em 87, eu já estava morando no Beco. Sei. Lembro que teve enchente no Nogueira. Tá. Que foi a outra enchente que foi mais brava, que morreu 13 pessoas, inclusive o Gel. Né? Tá. Então foi 87. Nogueira inteiro ficou debaixo da água. 25 de janeiro de 87. Você estava lá na época. Sim. Então, mas as coisas vão acontecendo e a gente... cada coisinha que acontecia em Guararema, a gente estava presente. Inauguração de escola, e com o Sebastião era legal, né? Que tinha toda aquela polpa de inauguração de escola, tinha fanfarra, tinha banda, tinha tudo. A época do Maluf ia inaugurar a caixa, ou inaugurar não sei o quê, a gente estava junto. E a família Rotária, né? Que a gente fez parte. Eu lembro bem. Né? A gente começou em 82 no Interact, depois em 87, 88 foi fundado o Rotaract. E nossa, participamos de tudo isso aí. Eu era fundador do Rotaract também. Todos os eventos que tinha, né? E essa parte
da história da cidade? Você lembra, assim, onde surgiu, como? Sim, eu estava engraxando sapato, assim, quando nós morávamos em Putim, eu e meu irmão, o Carlos, que é o Pica-Pau, Pica-Pau. saímos um dia e viemos até a cidade. E chegamos ali perto da rua da estação, encontramos o Ramon. Foi o primeiro cara que a gente conheceu em Guararema. E o Ramon falou, cara, a gente tá indo ali, é ele, o Rubens e o Renato, que tinha um lixão ali na entrada da Ilha Grande. A gente vai separar umas latas, que o Ceará, que tem um bar, que é onde era do São Miguel, do lado do cinema, onde é o cinema hoje, né? E ele comprava. Ah, vamos lá então, né? Nós tudo cabeludo, pioento, cheio de ranho, que ficava limpando aqui, ó. Vamos lá. E pegamos, ganhamos umas moedinhas de 50 centavos, aquelas moedonas assim, né? Fomos lá no bar do São João Sem Braço, que ele não tinha um braço. Sim. Ele fazia aquele pão com molho, era 50 centavos. Com salsicha, era R$1. Aí, né, comprava de pão com molho, ia lá no Juliano, cenourinha dava a salsicha, né, colocava no meio, comia pra caramba e ficava feliz. E ali a gente via a molecada engraxando sapato, no Mercadão. Aí falei, meu irmão, vamos montar uma caixa. Lá no lixão tem um monte de madeira. Aí fomos, pegamos madeira, fomos no Ferriaço, que era o Gilmar e o Diogo Carrilho. Sei. Eles arrumaram um jeito lá, pregaram a caixinha, fizemos. Fomos no Pichinchão, conseguimos comprar uma pasta, escova, né? Pegamos tudo no lixo, pegamos um guarda-chuva e começamos a engraxar no calçadão. Nós levamos uma surra da turma do morro, que tinha muito engraxate. Que não era calçadão ainda. Não era o calçadão, era Sim, uma sim. rua. Invadiram o território dos caras. Invadimos, mas nós... E minha mãe lá preocupada, né? Porque a gente ia, voltava, e minha mãe não sabia onde a gente tava. Até que um dia, eu combinei com meu irmão, nós começamos a bater palma na casa das pessoas. Na casa de João Freire, em vários lugares. E a turma do Mundinho, Seu que era... Horácio. e na casa do seu Guido, Caboclo. Guido, acabou. A gente ia engraxar o sapato nas casas, e deu certo, né? Foi legal, aí tudo. E meu irmão seguiu o caminho dele, eu fui seguindo o meu. Cada um tinha uma caixa, e eu engraxava muito no Chaim. O Chaim tinha um banco, e a loja Chaim eu entrava lá, olhava aquele monte de jornal, livro, capacete da guerra, as medalhas, o capacete, e um monte de foto. E um dia tava o Zecão, o Zé da Bala, tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem é, e o Chaim. E o Chaim contando a história, eu engraxando o sapato lá do homem. Aí o Zecão falou, escreve um livro, Chaim. Ele falou, já tô muito velho. Aí eu falei pra ele, se quiser eu escrevo, eu sou novo ainda. Você gosta, moleque? Gosta. Ele me deu um cartão postal do Coreto de 54. Olha A partir dali começou. Hoje eu tenho, assim, o orgulho, a satisfação muito grande de ter recebido de presente da família dele tudo isso aí. Os jornais, a medalha, o capacete, Eles tinham a o revista uniforme. Cruzeiro também, não tinha revista Cruzeiro? Sim. Ele ficou para mim isso, então eu cuido com muito carinho. Falar nisso, você tem um acervo, né? Tem. Você guarda bastante coisa. Tem bastante coisa guardada. Infelizmente, a gente não tem condição de fazer o que tem que ser feito. Que a gente, quando sonhou de ter uma Casa da Memória, a gente sonhava com o Arquivo Histórico Municipal. O Arquivo Histórico Municipal é necessário pra caramba, porque a partir daí todos os documentos de cartório, do fórum, delegacia, todo o poder público é mandado, depois de um certo período, para o arquivo histórico, lá fica arquivado para todo mundo ter acesso. A partir daí, sai as exposições, livros, os estudos que é necessário fazer. Então, eu tenho tudo isso guardado, aguardando que um dia recebam Entendi. essa doação, porque não é meu que está lá, é da cidade. Até hoje, não... Assim, traz aqui, não é traz aqui. Eu vi tanta coisa lá dentro que chegava as caixas, põe, joga fora. Tem uma caixa lá de diários da família Mota, a família Vectiac lá, da Fazenda Estiva. Cândido Mota. É nome de cidade. Sim. No navio que eles estavam, todo o diário dele, a cidade que eles fundaram,
São famílias de 500 anos de história que estão em Guararema hoje, mas tem 500 anos de história do Brasil. Por isso que tem nome de cidade. E tem uma cidade lá no interior que tem um museu com o nome do Cândido Mota também, que devia ser encaminhado para lá, né? Então tem um monte de coisa assim interessante que a pessoa que está lá dentro não sabe o que está fazendo, joga no lixo. Não tem sensibilidade e Mas conhecimento. tá em seu poder esse material todo? Tá em casa, eu tenho um quarto lá só disso aí, tem um arquivo. E tem alguma parte técnica, assim? Não. Para expor, para montar a Casa da Memória, precisaria fazer um trabalho químico no jornal? Precisa. Ah, tá. Precisa fazer toda a limpeza, a higienização dele, fazer a digitalização e colocar no arquivo correto. A Casa de Memória é pequeno para isso. Tinha que ser um arquivo maior, né? E colocar um arquivista profissional, um memorialista, um historiador, mas tem que ter um profissional para cuidar disso. Por lei federal, é obrigado todo município ter o arquivo histórico. É obrigado. Não sei ainda porque Guararema não tem. Interessante. Mas é obrigado, porque hoje você vai lá, a gente tem aquela historinha que Maria Florência ganhou um quinhão de terra. Sim, virou até música. Então virou música. E isso foi passando de um para outro. Quem escreveu isso a primeira vez foi o Dom Varenga, que era um frade aqui de Mogi. Ele cuidava da documentação da igreja, ele deve ter pego algum lugar escrito isso e foi multiplicando. Só que muita gente foi mudando algumas coisinhas. Vai adaptando. Foi adaptando. Então eu fui correr para quem é a Dona Laurinda? Quem foi Maria Florência? Entendi. E a gente foi no popular. Então a casa da Maria Florência é onde é a agência do Correio lá em Guararema. Inclusive, aquele prédio é da prefeitura. Ali tem a rua 13 de Maio, não é de bobeira, porque a família toda morava ali. Eram todos negros. Eles foram expulsos dali. Chegou um frei em Guararema uma época lá, dividiu os lotes, eu tenho a planta desses lotes, vendeu esses lotes, e a Maria Florência foi morar lá no final da Petoledo, Sei. que hoje tem a rua Maria Florência. Sim. Por isso que a dona Sandra veio para Guararema. Sei. Então a dona Sandra ajudou muito a contar a história de Maria Florência. Entendi. Da parte espiritual, né? Agora, a Dona Laurinda, os pais dela não tinha nada do Souza Leite. Não acompanhava o sobrenome. A casa da Dona Laurinda é onde hoje é a Escola Getúlio Vargas. E ela vinha até aqui, na frente da casa onde está a Secretaria de Educação. Não tinha o prédio da Santa Casa ali, que a casa do Dr. Botelho Egas era bem para frente. Depois que emendou aquilo. Aquele terreno, nas escrituras antigas, está lá Antônio Fernandes, que é o pai da Dona Laurinda. Agora, onde que ela ganhou esse quinhão de terra? Onde foi doado? Quem poderia ajudar a gente seria o cartório, porque o cartório foi fundado em 1875, bem no ano. Então, ele tem todos os registros, ele foi fundado lá na Freguesia da Escada. Então, tem registro lá, tem documento. Só que hoje, para você não ter acesso aos documentos, você tem que pedir certidões. Aí você faz um pedido, eles vão fazer pesquisa e se encontrar, eles passam para você. A Dona Laurinda, por exemplo, ela morreu dia 5, em 1905. Não consta do que ela morreu, não consta testemunha, não consta bem, não consta nada. Não tem nenhum atestado. E que é a Dona Laurinda? Ela vivia com o João Caboclo. O João Caboclo, quem era do Guto? Conhecido nosso. Era o José Caboclo e o Guido Caboclo, 2 cacheiros viajantes que passando por Guararema, um se engraçou com ela e foi amaziado dela. Eles viveram junto, né? Eu não tive a oportunidade na época, seu avô era muito pequeno, mas seu Guido talvez soubesse toda essa história, porque a família Caboclo é ali onde é Ivan Brasil hoje. Sim. Ali tinha lago, tinha um ribeiro que passava e tinha olaria. Os principais tijolos hoje que você acha aí de construção é da família Caboclo. Então tem muitas histórias aí que através das escrituras, através de cartório, através de prefeitura, você consegue puxar e colocar na linha do tempo e começar a escrever a história verdadeira de Guararema. Entendi.
Ô Figueiredo, além dessa parte aí documental, que você teve que fazer uma pesquisa, uma parte de historiador até, né? Mas eu imagino que você tenha tirado muita informação de conversar com as pessoas antigas, né? Eu tenho bastante coisa gravada, entrevistas. Isso eu acho interessante. Eu já vi gravação sua, uma época você colocava isso. Não lembro quando, você já colocou várias conversas com antigos e uma mais interessante Não, que a outra. Eu esse fazia tipo- a Cidinha do jornal, ela tinha um gravadorzinho. Aí tinha uma outra pessoa que me emprestava também ele. Aí eu entrevistava o seu Dácio, o seu Lé, a dona Cida Freire, a dona Ana do Calçadão, o seu Armindo, a Judite. Todo esse pessoal antigo eu tenho tudo gravado. O seu Dácio várias vezes, ele contando as histórias dele, de caçador, a história que o pau d'alho era a grossura de um poste. Então, isso é muito interessante. Isso é o popular, né? Então a gente pega o que ouviu ali, e a gente vai procurar documento. E também ali, eu vi alguma coisa que você foi atrás e mostrou com relação às fazendas, as pessoas que moram ali, bastante, talvez você contando a história hoje, bastante ali na região sul de Guararema, ali a Fazenda do Banco, Dozinho Leite, aquele pedaço ali. Eu já vi algumas obras, alguns trabalhos seu. A porteira sentido. da Fazenda Putim, a primeira porteira foi na estação. Eu tenho foto disso aí. A primeira porteira da Fazenda Putim. A segunda foi a Capela da Ajuda. Durante muitos anos, eu fiquei esperando numa documentação do Arquivo Histórico do Estado e chegou faz pouco tempo. Hoje está na internet, disponível para todo mundo pesquisar. Não sei se a turma vai entender o enredo da história. A gente ouviu muitas vezes falar que tinha um lobisomem lá no bairro do Belar, né? Que era o Paião, Joaquim Paião. Certo. Que Joaquim Paião é um cara do mato, é um cara barbudo, era um cara feio. O cara veio pouquíssimas vezes para Guararema. Era um dos maiores empresários de São Paulo. Cara ricaço. Ele casou com uma das filhas do Barão de Santa Branca, que era o dono da fazenda, Francisco Lopes. Então ele tinha as heranças que foi dividida. E a parte dele é onde é o Alpes, onde é os Campagnoli, onde que depois veio os Uzier, que é a parte de trás, é a Granja Emília, que chamava. Aqui na frente, onde era a Lambique do Tola. Sim. Então tudo aquilo ali era dividido, mas pertencia tudo antigamente à Fazenda Putim. E esse documentário que a gente está fazendo, eu estou fazendo um documentário só Fazenda Putim, contando essas histórias. Aí vai entrar a família Pereira, família Pinto de Moraes, família Franco, família Souza, família Melo, família Freire, família Fonseca, os Martins, Silva, que tem bastante ainda, e maioria desse pessoal que mora ali hoje, atrás da Biásia, né? São pessoas que vieram do Putim ou vieram de alguma fazenda de pessoas que saíram do Putim. Interessante. Então, Eu nem imaginava uma história tem dessa. muita coisa legal ali, muita coisa legal mesmo. Os Manograço vieram depois. Primeiro veio o Campagnoli, né? O Hércules Campagnoli. Ercole Campagnoli, não tem H. H enfeitaram em Guararema. O nome dele é Ercole Campagnoli. Ele veio trabalhar no estado de São Paulo, para a Força Pública. Ele projetava caixa d'água, depois pontes. Inclusive, ele conseguiu resto dos ferros do viaduto do Chá para fazer a ponte ali do Pichichão, Sim. da 19 de setembro. Olha isso. Embaixo ali a gente vê a ferragem que está ali ainda. Tem um pedacinho de São Paulo ali. Tem um pedacinho ali. Então, é muito interessante. E aí, em 1888, libertaram os escravos, as fazendas precisavam de obra, e foi criado o núcleo colonial de Sabaúna, que pegava aquela região da Lagoa Nova, pegava aqui a Luiz Carlos, uma parte de Ibiritiba, Mogi, Botujuru, César, Sabaúna, tudo ali. Então, o núcleo colonial de Sabaúna veio várias famílias do exterior para cá, da Europa. E lá na Europa tinha, na Itália, o Arturo Campagnoli, irmão do Erco Campagnoli. Ele era artista joalheiro, porém, ele era um cara que lutava pelo direito dos trabalhadores. Entendi. E a turma conhecia, mandava carta para ele. Pô, aqui a gente não tá ganhando nada, os caras não querem pagar nós. Ele veio para cá. E em Guararema ele fundou
Isso muitos não reconhecem até hoje, porque era um negócio meio escondido, é lógico, né? Ele fundou a colônia anarquista em Guararema. É isso aí. E dessa colônia anarquista veio várias, a família Moscoso, os Uzier, e tem muita gente aí. Tem uns que nem gostam que fale o nome deles, mas os espanhóis eram a maioria. A confraria. Entendi. Os Moscoso eram os mais temíveis que tinha lá na Espanha, né? Vamos saber, fala pro Toninho. Ô, Figueiredo, assim como a família Mota e a família Campagnoli, eles trouxeram história para Guararema, mas eles já vieram de uma história já de fora daqui, né? Sim, né, e fizeram. Olha, interessante. E saíram isso daí. daqui fazendo história. Guararema tem várias épocas diferentes, é interessante. É. No Arquivo Histórico do Estado eu consegui muita documentação da escada, né? Não era Guararema, você não ouvia falar em Guararema. Era Brejo de São João, o centro da cidade, que os historiadores chamavam. Um lugar de pessoas leprosas, e eles falavam outros tipos de doença lá, né? Mas principalmente eram os leprosos. Por quê? A Maria Florença tinha um centro de Umbanda. Entendi. Ela era da religião afro. Por isso que ela foi expulsa dali. O santo São Benedito dela é um santo negro. Sim. Você imagina o que essa mulher sofreu para cuidar de tantas pessoas, né? E a nossa origem a gente deixou para trás. O nome da avenida é Dona Laurinda. A Maria Florença colocaram uma ruinha lá em cima. Então, agora, o mais interessante, dessas pessoas que os Campagnolis trouxeram para Guararema, veio o Ergisto Colli e montou a primeira granja Colli. A granja Sim. era hotel, hospedaria, lugar para ficar, para dormir. É uma definição francesa. E eles montaram isso e muitos artistas que eram fã do anarquismo vinham para Guararema passar o final de semana e se tornou um lugar de referência para você se hospedar e se comer. O Zé da Granja, muitos falam até hoje, é o melhor cozinheiro que teve em Guararema. Então é interessante a gente puxar esse lado gastronômico de Guararema. Roberto. E a Granja Colli é ali no Itapema, não? Vai estar o Salimar. Onde é o Área Salimar. Salimar, que hoje está se transformando nos maiores centros de treinamento de futebol. Olha que Já interessante. recebeu vários times grandes esse ano e vai receber outros tantos aí. Sim. Estão se preparando bem. Não, tô comentando que é onde era o Salimar, porque, Sim. tipo, a galera que vai... É mais nova, né? vai estar escutando, talvez não saiba nem onde era o Sim. Salimar, né? Mas hoje era em ali... dia no- ninguém se fala, não se fala mais de Granja não. Colli. Passando a ponte de Itapema do lado direito. Tem mais ali. isso. O Roberto Feijó é português e ele veio para a colônia para ensinar o francês e português para as pessoas da colônia. E depois veio o Acácio também, e depois teve um dos filhos, que é o Germinal Feijó, se tornou um deputado. Guararema teve vários deputados, viu? Foi caçado, eu acho, o filho dele. Não, Não? é aquele, o petróleo é nosso, essa frase foi criada por ele, quando foi criada a Petrobras, né? Que teve um movimento grande aqui no Brasil. Então, o Germinal Feijó foi muito ativo como deputado, e Guararema não tem uma rua com o nome do cara. Tem o nome do Zé da Esquina, mas não tem o nome dele, né? Até abrindo aspas, a professora Inês fez um trabalho excelente, que hoje está no site da prefeitura, biografias na Casa da Memória. Ela fez biografias de várias ruas, algumas a gente ajudou, outras ela foi atrás para conhecer bem e fez a biografia. Tem família que passou vergonha. O que seu pai fez? Eu não sei. Então, vai ter a foto dele, é o Zé. Então, não é nada. A gente podia ver se achava, né? Porque não tem nada daquele levantamento. No Interact, muitos anos atrás, eu, o Guto e o Carlos Renato, nós tiramos fotos das ruas da cidade, o Guto tirou, e nós fomos atrás da razão Do nome, de quem cada, era, de cada por rua. quê. É o porquê do nome, né? E a gente fez uma exposição lá na estação de trem. Na época que a estação de trem foi inaugurada, e era a professora Inês realmente que estava ali Sim. trabalhando. Talvez ela tenha alguma coisa disso. É o Carlos Renato que digitou na época, inclusive. Sim. Tudo, foi um trabalhinho assim, A gente simples. comentou isso aqui no outro podcast, né? A gente deu Era um levantamento onomástico, Onomástico, que chamava, né? Bonito pra caramba. Mas foi um trabalho simples de jovens ali de 15, 16 anos. Mas que... Rua Pedro de Toledo. Sim. Quem foi Pedro de Toledo? Você sabe. E o porquê estava ali. De uma maneira simples, né? Sim, mais Para objetivo. quem né? tinha 15, 16 anos.
Mas foi uma iniciativa aí, que ele está citando, parecida, guardada as devidas Sim. proporções. Mas agora, só para terminar dos Campanholi da Colônia, é uma das pessoas mais importantes da história do Brasil, do movimento feminismo, já que amanhã é o Dia das Mulheres. Hoje, faz 90 anos que foi lançado um livro por Maria Lacerda de Moura. Uma mulher que nasceu lá em Minas, foi professora, escritora, radialista, foi perseguida, foi para o Rio de Janeiro, foi perseguida pelo governo de Getúlio, veio para a colônia, e na colônia ela sempre defendeu a liberdade da mulher. E ela era adepta do amor livre. Então ela tinha 2 maridos, um português e um francês. Lá em Guararema. Em Guararema. E cada um dava um presente diferente. E teve uma época que um fez o relógio de jardim, o outro fez o relógio de sol. E nós encontramos essa casa aí, só estou aguardando o doutor autorizar a gente entrar lá para fotografar, porque está em ruínas ainda. E hoje está sendo relançado lá em Barbacenas, em Barbacena, Minas Gerais, esse livro dela, de 90 anos atrás. Que bacana. E tem em homenagem ao Dia das Mulheres. Você fala da colônia, exatamente fisicamente o espaço, onde é? É Na ali... Casa do Fausto, ali da marcenaria do Fausto, no bairro Belar, onde tem aquele Belar. arco, o Acho pátio. lindo aquela O construção. pátio foi dividido, né? Você olhando de frente, o lado esquerdo está com o Miltinho, com a família do Miltinho, e o lado direito hoje é do Fausto Ancilotti. Ancilotti, mas também eles são Campanholis, tá? O seu Walter Ancilotti, a mãe dele era a Diana Campagnoli. Então, é a dona Norma Campagnoli, que é filha da Diana Campagnoli. Então, eles são todos Campagnoli ali. Entendi. E me ajudou muito a mãe do Fausto, de uma memória muito boa, um arquivo fotográfico muito bom, já está tudo documentado. Vai entrar nessa história da Fazenda Putim. Então vai ter, dentro da Putim, vai ter várias histórias. Aí a gente vai falar de Chiquito Franco, vamos falar da Lagoa Nova, vamos falar do Dozinho Leite, todos. A família Dozinho Leite vieram, foi uma das famílias que vieram da Europa para cá. Entendi. Né? A família lá da Lagoa Nova, eles vieram de Barra do Piraí para cá, família Pereira da Silva. João Pires era nativo daqui mesmo ou não? Então, a família Pires também vieram da Europa para cá, então portugueses, né? Já veio com dinheiro bom Eles aqui. tinham um Conquistaram quinhão bom mais. ali de terra, né? Sim, tem ainda, a família tem bastante. Então, tem bastante histórias em Guararema. Sim. É difícil você falar em uma hora tanta coisa, impossível, né? É Então, impossível. a gente vai dando Tem que uma... fazer o parte 2. Tem que ter. 2, 3, 4, porque é uma vida, né? resta tempo, o tempo passa muito rápido. Questão de tempo. Você tem alguém, você conhece alguém mais jovem do que nós aqui, mais ou menos? Nós temos mais ou menos a mesma idade, que tem esse interesse? Não. Um dia, há uns 20 anos atrás, um moleque até me procurou: Figueiredo, eu adoro o trabalho que você faz, eu vou fazer a mesma coisa. Aí um dia encontrei esse rapazinho aí, falei: eu quero nem saber essas coisas não, tô morando fora, não quero nem saber. Então, por isso que... trabalhoso, né? Trabalhoso. Muito. Acho que você encontra muito não por uma... Não, por um documento, por um... Você se apaixona, você deixa de viver muita coisa, como eu deixei de viver, para cuidar disso. Então, a casa que eu moro hoje, eu moro de aluguel, tem um quarto a mais que é na parte da garagem, onde guarda tudo isso. Está fechado, já faz mais de um ano que eu não entro lá. Tudo encaixotado, os jornais, tem jornal de 1920, tem os jornais que seu pai fazia, que era maravilhoso. Então tem muita coisa lá, as machadinhas de índio, a Pedra do Corisco, as placas de rua, né? Placa de rua. Fala placa de rua. Aquela praça onde tem um centro artesanal hoje. Qual que é o nome dessa praça? Rapaz. Era a antiga Praça da Feira, né? É antiga. Rua da Feira, é antiga. Não, ela tinha uma placa, foi batizada, tinha um nome. Eu não sei o nome, não. Não lembro, não. Que tinha... Primeiro foi a pista... Eu lembro daquela praça lá que tinha... Negócio a de pista de bicicross, bicicleta. que Mas fizeram antes daquilo bicicross. tinha alguma coisa, né? Era mato, não era? Era o lixão depois da pista. É. Quando tiraram o lixão dali, levaram o É verdade, tô lembrando. Você lembra, Aí- né? Aí foi o Diomar, né, o Diomar Carrilho, Sei. que começou a incentivar a molecada a andar de bike lá. Agora, a praça chama Fernando Marcelino. Ah, Foi uma homenagem ao Fernando, que foi colocada a placa, tudo.
E depois, em outras gestões, tiraram essa placa e essa placa hoje está em casa. Que legal. Não, mas não está mais em casa, que eu dei pro Paulinho. Só tenho a foto dela. Eu dei por direito a do Paulinho. Tá certo. Inclusive, em junho agora, será o centenário de nascimento de Gervásio Marcelino. E a gente pretende fazer uma exposição. Que é outro ícone da cidade. Sim, sim. Aí a praça, em vez de colocar lá Praça da Euclésia, não, é Parque de Lazer Professora da Euclésia, porque não podia pôr outro nome. É a mesma coisa no Mercadão Municipal. Ele vai reinaugurar o nome dele, Juvenal Alves Pereira. É o que está lá. Sim. E o nosso Mercadão é de 1919, aquele prédio ali. O primeiro Mercadão foi em 1895, onde era a farmácia do Zé da Bala, que hoje é Passarela. Sei. Ali era o Mercadão. Inclusive, a gente tem uma foto e tem o Major Paulo Lopes, todas as autoridades na frente desse Mercadão. É muito legal isso aí. Eu lembrei de uma foto esses dias, há pouco tempo atrás, faleceu o Sargento Pires, né? Sim. E aí, num dos grupos ali do Facebook, mostra ele numa foto onde ele para, né? E tá ali exatamente em frente ao Zé da Bala, a bandeira sendo hasteada, e ele ali batendo continência, né? Aquela foto era o Zé da Bala que tirava, rapaz. Que ele tinha o movimento tudo ali, Sim. né? Então a Rosinha Hernandes, ela tem Bastante coisa. um arquivo bom lá. Entendi. Eu tô devendo, ou melhor, eu tô devendo a visita. Ela ficou de oferecer um café, mas não dá tempo. Você precisa ir lá com tempo, né? Sim, claro. Porque deve ter muita coisa. O Zé da Bala também conhecia tudo ali, né? Uma história sim, enorme, mas a assim. família é família amiga, assim, a gente sempre troca ideia, sempre conversa, para tirar essas dúvidas mesmo, né? É, porque é o que o Chan falou, né? Além de toda a pesquisa documental, tem o boca a boca, de geração para geração, Tem a e história tem oral. alguns que conhecem, né? Sim. Você Eu vai vou além ouvindo, ainda, vai ó. falando e tal. Quando você estava falando que se tem algum jovem interessado em ser memorialista ou até estudar a história da cidade, você já parou para pensar o tamanho da sua responsabilidade, cara? E você é praticamente uma memória viva da cidade. Sim. Porque muita coisa que você captou que não é documento, que não está documentado, só você sabe. As Aqui, conversas que aqui você em Mogi, teve com as pessoas. em Mogi hoje, a gente tem o professor Grauco, tem o professor o Mário Sérgio, que são pessoas que gostam. No passado, não distante, o professor Jurandir, que sabia tudo aqui de Mogi. Depois, Sim, tem livro. antes dele, Isaac Grimber, Sim. que tem um acervo enorme que ele deixou, né, que está hoje em poder da prefeitura, isso. Então, em Santa Branca, hoje tem o Sarquis, que é o memorialista de lá. Em Santa Isabel tem o doutor Isaías. Isaías Bueno, inclusive, ele é freire. É da família Freire, é neto do coronel Bertoldo. Freire, o Juquinha, é freire também. Família Maia, Freire, é tudo da mesma família. Então, a avó Nenê era de lá, né? Entendi. Então, o doutor Armindo Freire, que foi promotor de justiça, padre Aurissol Freire, que morava ali no Nogueira. Então, é uma família muito grande. Então, eles fizeram história na região toda. Então, cada lugar desse tem o seu memorialista. Tem a pessoa lá em Salesópolis, a família Farias. Eles têm um fotógrafo lá que cuidava de tudo. Agora, imagina as coisas do Iura. Nossa. E cadê? Quanta... Foi pro lixo. Meu Deus. Foi pro lixo. Morreu, acabou, joga fora. Agora, a gente recentemente perdemos o seu Armindo Freire, que é as nossas conversas. Eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa. Para onde será que foi? A dona Judite está com uns 90 e poucos anos, mas não tem mais saúde como antigamente. Sim. Né? O Walter Freire e a dona Traide tirava foto todo ano que a gente chegava com a Folia de Rei. Fotografava tudo na cidade. Ela foi a primeira creche de Guararema, foi ela que trabalhou, que lutou para fazer. Lembro bem deles. As exposições de arte, ela foi o primeiro Sim. salão de artes plásticas de Guararema. Eu tive o prazer de conhecer. Então, para onde foi parar as coisas? Falar do seu Walter não tem como não falar do Paudalho, restaurante. Sim. Então tem muitas histórias que infelizmente foi embora. Vai perdendo, né? Vai perdendo. Hoje tem gente que fica, você arruma tal foto para mim? Não. Porque a Web TV nasceu aí.
A gente já começou a entrar nisso, né? Por Até isso que antes a gente estava conversando aqui. ela pega o fio da meada, né? Eu colocava uma foto na rede social, as pessoas iam lá, copiavam, colocava no perfil dela falando que era dela. Teve gente que publicou foto falando que era dela. Teve gente que participou de concurso de foto minha, que eu fotografei, e ganhou o concurso. Mas foto é minha, eu que tirei. Sim. Então eu comecei a fazer vídeo das fotos. E a minha página começou a crescer, a minha página pessoal. E aí eu batizei de Guararema Web TV. É um canal para contar a história, para cuidar da memória de Guararema. Só que a página, ela saiu do limite. Hoje, né, tem Viralizou. 30 mil habitantes em Guararema, a gente tem 108 mil seguidores na página. O último mês, 3 milhões de acessos. Ficou grande. Só na Web TV. Eu lembro que uma das reportagens assim, que eu achei legais, assim, que você foi um dos primeiros a chegar no local, foi quando teve aquele problema lá que a rota foi para Guararema, que teve um assalto nos bancos e que eles foram interceptados lá no Belar ali na frente ali do... Nunca mais na minha vida faço isso. Mas você teve uma importância ali, porque tinha muita gente. Eu em Guararema, eu não sabia de nada que estava acontecendo, meus pais desesperados em Guararema e tal. E até lá não tinha detalhe, ninguém tinha detalhe nenhum, nenhuma televisão tinha chegado em Guararema. E vai sair atrás. E a gente foi o começou a primeiro falar a no chegar. grupo e olhar você no Web TV. Você dá uma olhada no Figueiredo, dá uma olhada no Figueiredo. Não, E a porque gente foi assim. ia conversando ali. Primeira, eu escutei o barulho, falei, mas o Rojão tá proibido para cortar, não vai soltar essa hora. Eu moro atrás do hotel ali. É um absurdo isso. E sonolento pra caramba, olhei aqui, o ratinho ligando. Ele tava lá no Belar, lá no Costão. Figueiredo, tem um maior tiroteio ali no Belar, cara. Então, ó, é tiro, tô matando alguém lá. E a gente tem um secretário competente. O cara o cara é ótimo. É o Edson, que é o secretário de Segurança do Guararema. Ele é ótimo, ele não dorme. Verdade. Qualquer hora ele te atende. Liguei pro Edson. Figueiredo, estão roubando um banco, não sai de casa. Que banco? Não, roubaram o Banco do Brasil. Não sai de casa, cara. Tá cheio de polícia já na cidade. É um bando armado, são vários homens espalhados pela cidade, fugiram. Aí eu tinha um Fiat Alco, que eu comprei, era do prefeito Santana, comprei da Lili. O carro não pegava, tava frio aquele dia. Eu saí de pijama, o short de dormir lá, com a camiseta velha. Eu vou. Fui. E fui com o farol apagado, pra não chamar a atenção de Manilha. Tava puta escuro, né, meu? Aí a hora que eu cheguei ali na esquina do Rochinha, aquele monte de rota. Aí eu fui devagarinho, acendi o farol baixinho e fui embora. A hora que cheguei na estação, ali em frente ao Pato Roco, a viatura travada no meio da rua, os pneus tudo murcho. Aí eu vi uma fumaça saindo lá na frente. Não tinha mais sirene nem... o giroflex você não via mais, né? Eu fui, parei do lado do Banco do Brasil, aquele barulhão, fumaça saindo. Eu já peguei, pus ao vivo e fui entrando. E o Edson me ligando no outro celular, que eu sempre tenho 2. Esse aqui é para me fazer as gravações, esse aqui é pessoal. Figueiredo, sai daí, cara, cuidado disso aí, tem bomba aí. E eu precisava de um monte de ligação que eu não podia atender. Um monte de pessoas desesperadas. Eu preciso transmitir, eu preciso falar o que está acontecendo. Nisso ligaram para mim do Alpes, um amigo meu falou, Figueiredo, entrar na casa de tal pessoa. Fizeram refém lá. Daqui a pouco a moça ligou para mim, Figueiredo, eles estão aqui dentro, tal, apavorada. Então já sei a localização de um, já sei onde estão ali, o tiroteio saiu lá, então já tá... Você teve até informação mais privilegiada aí que polícia. Sim, aí começou o pessoal de TV ligar. Ligou a agência Reuters. Você libera a imagem aí? Sim, pode usar tudo. O cara ganhou uma grana, né? Foi pro mundo todo aquela imagem. Mas fiz ao vivo, tudo certinho, fiquei o dia inteiro sem tomar banho. Não ia nem no banheiro, cara. Mas eu tive assim... Fiquei muito feliz de ser reconhecido pelo povo de Guararema, pelo povo da região. Várias rádios, jornais... TV, Eu vi também, você deu entrevista. No Fantástico, aquele Record Espetacular, né? Teve bastante reportagem legal, contando a história toda. E depois eu comecei a receber algumas ligações indesejáveis. Eu tive que retirar alguns vídeos, porque eu fui muito audacioso ali.
na cara nos caras e cutuquei Uhum. o negócio com uma vara curta. E o negócio é mais complicado, né? Entendi. Aí um dia, os caras falaram, ó, Figueiredo, vai ter uma homenagem lá, tal. Vai ser homenageado os policiais, você e tal. Eu fui lá, né? Ninguém falou oficialmente comigo que ia ser homenageado, né? Mas eu fui. Chamaram um por um lá, homenagearam até gente que não tinha nada a ver com o negócio, receberam medalha, diploma, pá. É sempre assim. Nem meu nome falaram. Eu fiquei chateado, cara. Imagina. Aí o Toninho, o vereador, falou, não, Figueiredo, o que fizeram com você não tá certo, não. Aí ele foi na Câmara e fez a moção, né? Aí foi entregar lá na Câmara, foi ele sozinho, me deu um ofício lá, tá aqui, ó. Obrigado pelo reconhecimento, Sim. né? Pelo menos ele reconheceu, mas o mais importante para mim, que eu pude ajudar a comunidade. Mas isso tá gravado aí até hoje. Sim, sim. E o reconhecimento maior é... Tem uma matéria que vai no da ar, não sei se é população. hoje ou a próxima semana, na TV Evangelizar, que é do padre Reginaldo Manzotti, lá do Paraná. O Gil Monteiro, aqui de Mogi das Cruzes, ele tem um programa chamado agora que chama Por Aí. E estreou, acho que vai ser o 3º programa, contando a nossa história lá em Guararema, mostrando a cidade. Vai ser interessante isso aí também. Bacana. E fala um pouquinho da Web TV. Hoje, muita gente segue Guararema. Quem mora e quem não mora em Guararema segue os acontecimentos da cidade pela Web TV. Eu acho que 80% dos moradores que têm celular em Guararema tá na Web TV. A resposta é muito rápida. Então a gente criou uma rede de informação grande. Caiu árvore não sei aonde, a turma já liga para mim e eu já confiro. Tudo que passa para mim eu confiro antes de postar. Só que tem coisa que é tão relevante. Esses dias uma pessoa muito importante da cidade passou, Figueiredo, teve um tiro, um rapaz baleado aqui na avenida em Guararema. Eu estava em Ubatuba. E eu já postei, eu não consegui falar com o Edson para confirmar. O Edson estava em trânsito. Mas pelo movimento, um monte de gente mandando mensagem, eu postei. E não foi só um que falou de tiro, foram vários. Porque eu acho que o negócio correu o WhatsApp primeiro, né? E depois um amigo ligou, Figueiredo, não foi tiro não. Foi um acidente de moto, a moto bateu atrás do carro, o cara caiu, estava passando uma Tático na hora, a Tático parou para ajudar. Então um barulho de tiro, porque bateu. Entendi. Foi um barulho muito forte. Eu vou te passar as imagens, passou o vídeo. Aí eu retirei, que eu já estava sendo xingado por algumas pessoas, que são os de sempre, né? Que é melhor nem seguir mesmo. Se não quiser sair, eu tiro, não tem problema. Não parabeniza por nenhum trabalho. Mas quando vê um erro, ela. tá lá. Sempre a mesma pessoa. Sempre. sempre, né? E Tem- perfil falso. Você vê que é perfil falso. O cara ele tem o sonho de se chamar Isabelle. O nome dele é Joaquim, mas ele coloca Isabelle. E coloca o nome da padaria ainda, né? Da Meirelles. Para lembrar. Eu já vou e já deleto. Vai embora, meu. Cancelado. Cancelado. Então, a gente toma muito cuidado com esse tipo de informação. Teve um acidente de moto essa semana também, em Luiz Carlos, ali no convento. Eu E acompanhei, eu recebi vi o isso. vídeo. Põe o vídeo, Figueiredo. Não, cara. Quem é o cara? Eu só coloquei assim de carro e moto, falei com o Edson para acelerar o socorro, que o Edson, a gente faz esse trabalho de acionar mais rápido. Criei uma parceria aí. Uma parceria boa. Uma Sim. parceria boa. E eu falei, eu não vou expor o cara do carro, nem o cara da moto, que a família vai ver, não, eu sei, ele morreu. Não, calma. Tá bem. Sim. Então eu não vou ficar pondo tanta coisa assim. Então a parceria com a população é grande. A Web TV, ela vai completar 6 anos em novembro, ou melhor, 7 anos agora em novembro. E ela nasceu num momento muito difícil da minha vida. Em 2013, no mês de setembro, eu perdi minha mãe. Né? E com a perca da minha mãe, eu perdi tudo, né? Eu fiquei sem chão. Então, a depressão bateu mais forte. Eu resolvi sair da prefeitura. Eu tinha umas férias vencidas já, porque eu trabalhava direto. E eles não queriam mandar eu embora. Queria que eu pedisse demissão.
Então, eu saí de férias e não queria mandar embora. Então, em janeiro, quando era para mim voltar, eu voltei e mandaram embora. Porque eu não tinha perfil para trabalhar lá. Eu ouvi isso ainda numa uma pessoa importante, que eu nunca tive perfil para trabalhar. E eu trabalhava. Trabalho de frente. Trabalhava. Muito, cara. Sim. Aí acabei montando um restaurante, comprei um restaurante lá na freguesia, com o dinheiro que eu tinha guardado, e deixei com uma irmã minha e fui viajar. Eu ia para os lugares que eu ia com a minha mãe. Chegava lá em São Lourenço, no mesmo hotel, que eu quero esse quarto. E o café que a minha mãe tomava é o que eu tomo na xícara dela até hoje. Então eu fiquei preso nessas coisas. Sei. Por muito tempo, a depressão pegou firme. E a Web TV, ela veio no momento que eu mais precisava dessa luz. Eu tive uma ajuda espiritual muito boa, que é a da Jo, que me encontrou lá na cidade, depois o Padre Bira. São vários amigos assim que aconselharam. E aí a atenção que demanda... Tá aqui. Não, eu digo assim, a atenção que demanda, que passou a demandar, né? Agora a Web TV espalhou você, deixou você mais... Sim, né? sim, aí apareceram os primeiros parceiros, né? Supermercado Monteiro, desde o início. Vamos fazer a propaganda? Vamos! Então, tudo lá, 2 vezes por semana tem propaganda Monteiro lá. Assim como a gente tem diversos parceiros lá, como o escritório de vocês hoje, que é um parceiro, que são patrocinadores da página. Antes da pandemia estava bem melhor, ganhava bem. Hoje caiu um pouco, mas dá para viver bem. Eu moro sozinho, vivo sozinho. E essas viagens que eu fiz com a minha mãe, eu fui conhecendo lugares e culturas diferentes. Então, para preencher esse vazio que ficou dentro de mim, eu criei o projeto Entre Vales e Serra. Eu tenho uma inspiração muito grande no trabalho do João Rural. O João Rural foi um dos caras mais importantes da cultura do Vale do Paraíba. Foi meu amigo, a gente pôde fazer um trabalho junto. O Augustinho da Paçoca, lá de Guaratinguetá. O Zé Mira, que veio de Cristina para Jambeiro, e depois ele veio para São José dos Campos. A família Mira é rica em cultura, porque o Zé Mira ensinou muita coisa para eles. E o professor Ocílio, lá em Silveiras. E são vários outros aí, o José Luiz Pazin, em Roseira, Aparecida. São pessoas que sempre cuidaram da história do Vale, e eu, convivendo com eles e fazendo essas viagens, falei, não, eu acho que todos eles partiram. Então eu preciso juntar eles agora. Muito bom. Juntar eles no trabalho. Então o primeiro roteiro meu foi do João Rural. Tudo que você pega no guia do João Rural, que ele fez há 10 anos atrás, você vai comer um pão caseiro feito pela Kika lá no bairro Belar. Você chega lá, vai ter do jeitinho que ele falou pra você. Legal. Então eu peguei esse guia e comecei a ir. Aí eu cheguei lá em Maria da Fé, peguei uma estradinha, vi uma senhorinha parada na frente, assim, numa cerquinha de bambu, cheia de florzinha bonita, e ela sentadinha lá com o chapéuzinho. Eu parei para pedir informação, né? Falei, aqui que tem o rapaz da framboesa, que planta framboesa lá. Por aqui mesmo. Falei, a senhora quer uma carona pra lá? Não, eu tô esperando meu filho, tá chegando pra almoçar, tal. Falei, mas a senhora caprichou no almoço hoje? É resto de ontem. Quer almoçar com nós? Eu quero. E é bem assim. Rapaz. Eu fui pra Maria da Fé umas 2, 3 vezes. Faz algum tempo que eu não vou, mas é bem isso mesmo, cara. A hora que eu entrei na casa da mulher, que ela mostrou, fui abrindo aquela panela, fogão a lenha, tudo brilhando, rapaz. Frango com quiabo, tinha leitoa na banha. Rapaz, macarrão, feijão. É tipo como se fosse uma festa para nós, Sim. Né? No dia de festa a gente faz a leitoa. Para eles é o comum, Sim. talvez, né? Aí eu falei, nossa, eu preciso registrar essas coisas. Aí comecei. Hoje já são, acho que dá 17, 18 mil fotografias já. Muita coisa. Filmes. São 12 HDs e 1 tera que a gente tem de arquivos do Entre Vale e Serra. E eu comecei a fazer convivência. Então, muitas pessoas reparam na Guararema Web TV, o Figueiredo sai de Minas, vai lá para Marmelópolis todo dia. Fiz 3 meses de convivência em Marmelópolis, eu fiz em Airoca, fiz em Caxambu, eu fiz em São Lourenço, fiz em Alagoa, fiz em Itaiandu, fiz Passa Quatro, cidade por cidade. E agora eu estou fazendo litoral. Agora eu estou em Caçandoca. Volto para lá. É Ubatuba, né? Ubatuba.
É a primeira comunidade quilombola oficial do Brasil no litoral. É uma comunidade muito interessante, porque poucos são os nativos que ficaram ali, porque eles foram praticamente expulsos da terra e espalharam. Depois que conseguiram de volta o que é deles, por direito, eles começaram a voltar. As famílias começaram a se unir de novo. Que bom. Então, é uma volta ao passado. Então, essa convivência com eles é muito interessante. Tem alguns assuntos que já alertaram para a gente não entrar, na parte legal, de briga, não estou nem aí com isso. Eu quero ver o dia a dia deles, a cultura deles. A recepção deles é legal? Muito boa. Eles estão me chamando já da família. Daqui a pouco eu caso lá. É bom. Muito boa. A praia é linda, as pessoas muito educadas, te recebe muito legal. Saiu o pescador lá, o Rafael, já sai com o peixe de manhã, passando para as barracas para distribuir. Isso aí que é vida. O camarão. Então a gente foi lá, comprou peixe, levamos lá pro quiosque da Beth. Dá para fazer uma moqueca. Já preparou uma moqueca do jeito Fresquinho. deles. Sim, a gente vai registrando essas coisas, né? Então, quando saiu o documentário, que é Entre Vales e Serra, tem uma página já aberta, só que ainda não tem conteúdo, porque serão 3 livros. Um livro falando da cultura tradicional litoral norte, do Vale do Paraíba e outro do sul, das montanhas do sul de Minas. Opa. Então são 3 livros interessantes, serão 3 documentários. Na página vai ter a página no YouTube e no Facebook, que a gente vai divulgar isso. Já tem um patrocinador do livro do Vale, esse vai demorar um pouquinho mais e vai ser o último a ser lançado. Mas está bem encaminhado aí, uma concessionária de rodovias aí que vai Sei. comprar a ideia. Tem um problema na Lei Rouanet aí que a gente está resolvendo, que baixou o valor, sim. né? Mas é interessante. Em Boracéia tem os índios. Foi difícil chegar lá no cacique, isso que... né? Porque se fazer convivência na tribo é difícil, não foi liberado. É mais burocrático, mas a gente conseguiu pegar bastante história, bastante coisa para a gente começar a contar. Porque vai ter um capítulo de que a gente vai falar de farinha. A farinha de mandioca, a farinha de milho e outros tipos de raízes que eram usadas para fazer farinha, que usam até hoje. Aí a gente vai chegando no quilombola, aqui do litoral, e depois lá no Vale Morto, que é Bananal, Silveiras, Sei. São José do Barreiro. Ali tem as senzalas ainda. Ali tem as histórias ainda. Ali nasceu a vaca atolada, o afogado, a feijoada. Olha isso. Sabe quem eu lembro de Silveiras? Você lembra do João Carlos? Da Eletropaula, né? Da Light. Que morava em Guararema, fazia parte do Rotary. Sim. Ele era de Silveiras. Algumas vezes, com meu pai, eu fui lá em Ele Silveiras. está lá ainda, eu acho que inclusive Acho que a mulher dele chama Graça. é seguidor da Web TV. Aí, ó. que legal. Eu estava lá um dia, tem um barbeiro lá tradicional, que a gente vai lá para ouvir histórias, e ele conta bastante. E o João Rural fez a mesma coisa que eu estou fazendo. Bacana. Ele ficava Projeto. na cidade. E o João Rural é um cara que ele não era nada simpático. Uhum. Ele era baixinho, barbudo, careca, cabeludo. Aquele careca que tem um rabão, uma raba, Sei. um fusca velho, andava tudo mal arrumado. Esse era o João Rural. Mas provavelmente era espontâneo, né? Era o jeito O dele. jeito dele. Ele era caipira e paraibuna. Tá. E a riqueza que esses caras deixou pra gente não pode deixar morrer. Por isso que eu me preocupo muito com Guararema, com a cultura da cidade de Então, Guararema. Figueiredo, falando um pouco dessa parte de geografia aí, fala um pouquinho pra gente aí do nome que Guararema recebeu por muito tempo, que hoje ainda fala um pouco, mas que era Pérola do Vale. Aonde surgiu isso daí, essa conversa aí? Então, a Pérola do Vale foi o Primo Carbonari, né? Era um cineasta brasileiro que já se apaixonou por Guararema também, veio muitas vezes aqui em Guararema, e ele falava sempre assim, né, com um gesto, né, italiano. Guararema é uma pérola, ó, coisa linda, tá aqui, Pérola do Vale, e ficou, né? Mas antes era Guararema Manhãs de Sol. Manhãs de Sol porque foi o Duvaldo Viana que escreveu a peça Manhãs de Sol em Guararema. Por que Manhãs de Sol? Por causa dos pêssegos da década de 20. Então, Da festa do pêssego, da né? A festa do famosa pêssego. festa do pêssego, né?
Então, Guararema Manhãs de Sol, depois Guararema Pérola do Vale. São 2 topônimos diferentes que passou Que bacana. a ser lembrada, né? E hoje, há pouco tempo atrás, a gente emplacou Guararema Cidade das Orquídeas, que é uma... Eu fui visitar lá o Eduardo Kawa, e quando eu entrei no laboratório deles, a quantidade de muda que eles faziam era incrível, era milhares, né? Sim. Cara, vai pro mundo Na todo, cereja? na cerejeira. O Um Eduardo. produtor, né? Yoshak. Sim. Eduardo É. Euchac. Aí É. eu fui pesquisar. Sim, amigo nosso. Estudou com a gente. Eu fui pesquisar onde produzia mais. E na época era na Colômbia, que tinha bastante, né? E produzia 1/3 do que ele fazia. Caraca. O país todo. Então, o Guararema é a capital mundial da orquídea. Olha, Sim. bacana. Aí o seu Roberto da Orquidácea também achou legal. Aí a gente trouxe a TV, começou a falar, começou a plantar orquídea nas árvores. Eu acho Hoje que a gente falta, tem o João Pierre que faz isso, que é legal. Eu acho que falta explorar um pouco isso, né? Falta. Falando em Guararema TV, propaganda, seguidores, eu lembro de turismo, né? E as pessoas, eu vejo sempre, estou sempre na rua, né? Nos cafés, tal, batendo papo. A reclamação não, a questão é o que fazer em Guararema? Por que ela é turística? Como segurar uma pessoa inteira? Uma Eu pessoa acho que, um dia inteiro em nem- Guararema. eu até acho turista. que a cidade está indo no caminho certo, assim, em relação à programação. Entendeu? Você tem o trem, que é um dos atrativos, né? Independente do valor que deve-se ter o custo, mas é um atrativo. Tem a pedra montada, tem hoje, que é muito requisitado lá, o Mirante, né? Onde tem o restaurante lá. É do pessoal aqui de Mogi também, esqueci o nome. E eu acho que é isso, porque eu estive em... Pau d'alho. Pau Ilha d'Alho, Grande. Ilha Grande, exatamente. E assim, eu estive tempos atrás em Penedo, Visconde de Mauá, né? Sim. Cara, a cidade tem 200 pousadas. Onde você olha tem placa de pousada. E você imagina a quantidade de gente que vai pra lá. Daí você sai para ver o que tem para fazer. Meu, não é nada absurdo. É o cara que tem um sítio, que dentro dele tem meia dúzia de cachoeira, ele fez uma estrutura, as pessoas pagam para andar, fazer o Investimento em passeio. turismo rural. É a pedra, não sei do que a pessoa sobe. Uhum. E não tem grandes monumentos para que se vire turística, né? Sim, para nós que somos morador, eu não me canso de visitar Guararema, você também não, né? Mas tem muitas pessoas que moram em Guararema, não conhecem Guararema e fica xingando na rede social. Nossa, faz isso coisa para turista. O principal atrativo turístico do Guararema hoje é a gastronomia. Sim. Há uma semana, não, 15 dias, eu coloquei o Fabinho fazendo a galinhada. Eu vi. Esse vídeo aqui, ó, 1.914.615 pessoas acessaram. Tem 18 mil comentários. O segundo vídeo, que foi logo em seguida, tem quase 700 mil visualização. Uma TV regional fez a matéria lá, deu 5 mil pessoas. O alcance tá muito bom. Então, a gente A proximidade de São Paulo, tudo isso você juntando. É impressionante. Final de semana, eu tô ali na rua. Gente, é muita gente de fora. Mas sabe o que precisa fazer? As leis de incentivo municipal. Sim. Hoje é proibido. Não, gente, vamos regularizar, vamos melhorar a situação. Hoje tem muitas pousadas que fecharam a porta como pousada para alugar como veraneio, não paga nada. Você pode alugar sua casa, Pode. normal. Airbnb. E você entra lá no Airbnb, tem um monte que você nem imagina. Esse nome é difícil, rapaziada. Tem um monte. Eu falo do Airbnb. Booking mesmo, que é mais fácil o Booking falar. Mas você entra lá, né, nesses aplicativos que tem hoje de locação, você encontra um monte de coisa boa em Guararema. E tem um monte de amigo nosso fazendo. Sim. Então, só dá um incentivo para eles aparecerem mais. Receberem. Sim, tipo. o centro de atendimento ao turista, desde que eu saí de lá, nunca mais funcionou. Estão reformando agora, e se for funcionar do mesmo jeito que funcionava, nem abra. Que o centro de atendimento tem que ser no Pau d'Arco, tem que ser na Praça da Eu sempre Igreja. achei a localização dele meio. Ali, na verdade, tem que fazer a rotatória para você entrar para a freguesia, porque as pessoas estão fazendo Sim. num lugar errado que está acontecendo acidente todo dia. Depois do portal. Sim, porque
O Mirante do Paraíba, ele atrai tanta gente para Guararema. Domingo você não andava lá. E cada vez maior, mais gente vindo. Só que as pessoas que vão lá, vão, jantam, almoçam, vai embora. Não entra para Guararema. Essa questão de estender isso que é o grande, né? Sim, só que ele gera 200 empregos, cara. Sim. É bastante coisa. São todos de Guararema. Tem van que leva funcionário no Paraty porque não tem ônibus. Então você tem que começar a conversar, poder público e o empresário. Coloca vans para levar esses funcionários embora, porque você não acha mão de obra na cidade. Faça os cursos. Tá tendo um monte de curso legal no Fundo Social, a gente tem Nova Profissões lá, tem uns cursos que eles ouvem a gente também, montaram uma escola de gastronomia. Isso é interessante para o empreendedor fazer o negócio virar em Guararema. O turismo virar de verdade. E quando a gente quer, assim, vai ter o transporte gratuito. Que legal! Como vai funcionar? Eu estou aguardando essa resposta. Isso vai ser importante. Só que a gente tem que tomar cuidado também. Eu acho que tem que ter a moeda de troca, né? Porque vai vir mais gente para o centro da cidade, vai movimentar o comércio da cidade ou não. Então tem que ser medido isso. Precisa ver esses horários de ônibus que para mim são muito... Estão vivendo só em época escolar. Se tiver aula, tem ônibus. Se não tem, a gente, imagina, eu sou desse tamanhinho. A gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar um funcionário. Sim. Por conta que ele mora não sei onde e não bate o horário, tem que sair correndo ou um pouco mais cedo para ir embora, né? Em Guararema... São horários, assim, tipo, óbvios de ir embora, né? Não tem o ônibus, né? Eu não sei qual é a parte, logística. assim, de empreender, a gente tem lá o Odivane, está na secretaria, e tem um pessoal da Sala Empreendedor, nota 10, que atende a gente rapidinho. Eu não tive dificuldade nenhuma agora. Eu e mais 2 pessoas montamos uma fábrica de vela, que é lá no bairro próximo ali. Ela vai ser inaugurada em breve. A gente está fazendo os últimos ajustes. Já vamos fazer. Ó. Vamos fazer velas de todo jeito. Que minha vela tem que ser viver em Guararema, de metro. Vai ter velas religiosas e as decorativas. O rock santeiro, né? Lembra? Então vai ser muito interessante esse trabalho. E lá a gente teve um suporte muito legal, né? Só que chega até uma... Para ali. Não consigo. Eles não conseguem te ajudar mais, porque tem uma parede. Essa parede tem que ser tirada. Então o Odivane criou lá aquelas reuniões com os empresários, que é muito bom, o café, o almoço, seja o que for. O bate-papo, trocar experiência, ideia. Né? O que fabrica em Guararema? O que a Mars faz? O que a Isomold faz? O que a Ocfibras faz? O que a Beta faz? De repente você está precisando de uma borracha para sua empresa. Exatamente. E você tem a fábrica na sua porta. Então eu falei, já que não dá para a gente fazer uma feira da Indústria e Comércio de Guararema, vamos fazer uma feira virtual aqui, ó. Põe no site da prefeitura. Tem pessoas que não sabem que Guararema tem uma fábrica de LED. Sim. Sabe? Tipo, e por que não? Sei lá, uma feirinha disso. Sim. Ligando o munícipe ao produto que é fabricado na cidade. Sim. Lá na Vila Diana, em São José, tem uns postes com uns lugares para colocar os vasos, né? Você fecha com a cerejeira isso aí com o pessoal lá da colônia, eles vão fornecer com preço melhor. Não é de graça, mas com preço melhor, para toda semana ficar florida a cidade, ficar um lugar mais legal e dando oportunidade, porque você mexendo ali vai mexer com todo mundo. Sim. A estrutura do bairro vai melhorar, a condição da vida da pessoa vai melhorar, vai ter mais escola, vai ter mais creche, vai ter mais transporte, vai ter mais saúde, melhora tudo. Então isso é muito legal. Muito A interessante. feirinha eu não fui ainda. Passei lá só. Eu faltei um dia e fiquei com falta lá, feia. Mas eu achei bacana a ideia de ter toda terça-feira ter uma Eu estive feira lá. noturna lá. Amanhã, Legal. amanhã eu vou lá. Vai lá. Amanhã- Tem acarajé. Amanhã é Eu terça? gosto de comer acarajé lá. Amanhã é terça. Então já vamos lá. Amanhã estaremos lá, né? Hoje, né? Hoje? É hoje. Ó, vou sair daqui, né? Vamos lá, Vai então. estar subindo o programa, vai estar... Entendi. Não, eu que me perdi mesmo, não tô falando de gravação, de dia, não. Mas é interessante a feira, desde o primeiro dia eu vou, só não fui Deixa eu pegar. há 15 dias atrás que eu tava na Caçandoca, eu não fui. E terça-feira, rapaz, tudo montadinho, bonitinho, bateu um vendaval, uma chuva forte,
todo mundo se molhou, daqui a pouco todo mundo lá trabalhando, contente, feliz, ganhando seu dinheirinho. Sim, eu acho que, nem sei se a intenção foi essa, mas você vê ali 10, 20 pessoas trabalhando que estavam invisíveis, assim, o doce do fulano de tal, o pastel da fulano, sei lá, sabe? Tipo, pessoas que não tinham exatamente Sim. o comércio e estão ali, né? Trabalhando. É a oportunidade. Agora, Guto, quantas pessoas vieram falar pra você como que eu consigo um box do Mercadão? Exatamente. Apareceu um monte de gente agora interessada em ter um ponto no Mercadão, pensando que o Mercadão de Guararema vai ser o Mercadão da Cantareira. Não vai, gente. Tomara. Tomara que não. Tomara que não, que seja do produtor de Guararema, que seja produtos típicos da cidade. Né? Incentivar o produto da cidade. E produto né? que já tem carimbo, que tem o carimbo. Criaram o selo, né? Sim. Então, a associação do queijo, a associação dos alambiques, dos apiários, dos produtos orgânicos. Aí o negócio vai girar, porque o calçadão tem vários pontos vazios. Então tá na hora, né, Guto? Procura o Guto lá, já aluga. O calçadão realmente, assim, tem muito potencial, né? Tá faltando um incentivo. Falta o Romero Brito lá naquela pintura, fazer um negócio bem legal, colorido. Rapaziada, ó, hoje a gente tá adoçando aqui o podcast com os doces da Ladora, um pudim aqui que tá saindo pra todo mundo. Muito obrigado, hein, Chá? Ladora. Ladora. E... Curtir aqui a produção também, vai ganhar um pudimzinho. Ô, Xan, me fale aí. Vão ficar com em Guararema, se ligar, entregam, faz com encomenda. Entrega também. Tá? Não Mogi? tem problema, não. Um bolo Vocês estão em Mogi. Mogi das Cruzes. A minha tia adora, A gente faz viu? doce, bolo personalizado doce em geral, que vocês quiserem. Sim, sim. A Ladora aí tá... Tem página no fazendo. Face? Tem Instagram. Só entrar lá. Isso. Ladora doces Ela e faz gostosuras. pra diabético Muito também, bom. não? Ela ajuda. possível. Ela ajuda a diabetes. Não, mas A hoje indústria. tem uns doces agora que é com massa de banana verde. tem. Massa não sei o quê. E não é doce. Bom, hein? Figueiredo, mas voltando um pouquinho pro passado de Guararema, que eu tenho bastante perguntas pra te fazer. Hoje não vai dar pra fazer tudo. Sim. Uma coisa séria, bicho. Você tinha medo da Maria Bugre? Não. Não tinha. Você lembra? Quando a gente tá no grupo Mas era conversando, uma de vez- repente o cara fala, eu Maria lembrei. Bugre, daí o cara já lembra do Ela era cara. muito boazinha. Isso eu acho legal, cara, de Guararema, que tem... Meu, se você fizesse um álbum de figurinhas de Guararema, Gilson... E você podia ajudar. A figurinha você desenharia. Tem um cara em Guararema, não me lembro o muita nome dele caricatura. aqui. O cara parou um dia na rua. Figueiredo, posso tirar uma foto sua? Eu sei quem. Pode. Ele tira de todo É mundo. um cara de moto. Isso. Ele foi no escritório tirar uma foto minha, fiquei meio sem E jeito. quando você morre, ele faz homenagem. Isso é legal. Eu não sabia que ele tava, sabe? Tipo, eu fiquei meio perdido na hora que ele Sim. falou, porque eu não tava entendendo, né? Porque eu nunca tinha visto ele fazendo algum trabalho, né? É muito interessante, porque em Guararema você não conheceu o burro, né? O quê? O burro. Borro. O burro, você conheceu? Eu acho que não. O burro, ele dormia na porta do cartório. O cartório ali onde é a Óticas Carol hoje, no centro. Sei. O burro é um italiano, ele tinha um nome, ele é italiano, e ele veio e pintou Chico City. Lembra? O restaurante Chico City era tudo desenhado dentro. Ah, tá. Não conheci então, não. E ele fazia a troca desse serviço. Ele pintava as fachadas dos comércios com o nome, a turma dava comida, dava um dinheirinho, tomava as pingadeiras, caía ali e foi até morrer. O Cupim, o Cupim veio da Fazenda Putim, né? É. Ele, infelizmente, tinha uma doença nos lábios, que não fechava, parecia que tinha uma doença muito grave, que nunca cuidaram dele, né? Ele fazia o leilão também, né? Às vezes, né? Aquele era o Carlinho. O Carlinho Zumbi. Carlinho Que a gente Moisés. chamava Carlinho Moisés. Moisés. Carlinho Moisés. É. Carlinho Verdade. Moisés, pezão. Pezão. Irmão do Zildo. Do Nico, do Zildo. Sim, pô. Isso. Eu Nossa, tenho personagem bom. foto deles, acho. Na praça, alguma coisa assim. Você lembra da Coap? Cara, eu lembro, sabe da Coab fazendo o quê? Eu chutando Bombril, pacote de Bombril pra estourar. Eu lembro da Coab. Muito pouco, assim. Eu lembro de alguns sacos. Mas eu acho que na primeira São Pinguete nós paramos lá pra beber. Sim. Uma caixa de cerveja. É. Era a galera da Corrida de Boia, Sim. mas já era, acho que na lanchonete. É, A mas... São Pinguete. Não, foi lá também a corrida de boia. É. Só que era o Kaique e o Zé Mauro. Sim, o Kaique Zamora que Né? fazia. Paramos lá. E depois, quando fechou, a gente parava no Edgar, que era do lado. O bar do Sim, Edgar sim. ali. Era parada obrigatória. Sim. Lembrou de um negócio interessante. Até
Nós sofre, mas nós goza. Esses dias você colocou até a foto do velho. Sim. O velho. Ademar. Outra Sim. pérola de Guararema, realmente, um amigo de todos nós aqui. Do Guto, nem se fale, né? O velho. E... Como é que começou o Nós Sofre, mas nós goza ali? É bem antigo. É antigo, né? Ele foi, talvez tenha retomado. Sim, o bloco ele começou lá na década de 40 com um jogo de futebol. E depois ele sempre teve um jogo de futebol, mas nada, né? Não tinha não tinha movimento em Guararema. Até que o Rui Barbosa começou a juntar o pessoal para sair mesmo na rua. Ele juntou algumas pessoas. O Rui ele tinha muita amizade com o pessoal que vinha de sítios. Sim, sim. Porque ele trabalhava no cadastro rural, na Casa da Lavoura. Sim. Casa da Lavoura. Então ele conseguia juntar aquelas pessoas que gostavam mesmo de carnaval para bagunçar na rua. E ele montou o Panela. Né? Depois veio a turma dos Marrons, aí começou a juntar com bateria. Depois veio o Valmir com o Saciburg. Tinha o Rink lá, onde é o Paulinho Machado, depois Santa Rita. Então as coisas foram acontecendo. A primeira vez que saiu um desfile grande, saiu do Rink para cá. Eu escutei uma história, só Sim. da filha da dona Anísia, né? Sim, Que era o baile lá no Rink. sim. E ela fala desse jeito. E saiu o cordão. O cordão vinha até perto do cinema, que acho que tinha outro baile, alguma coisa assim, parecida. E lá o pessoal se reunia. Enfim, você falou agora do Ring, que eu lembrei. O cinema era salão para baile também. Era outro baile, né? Eu conheci o Nós Sofre, mas nós goza. Foi na casa do Renato Panassi. Então, aí... Comecei ali com 16 anos, fazer o esquenta. Nós, né? Meu, era muito legal, cara. O Fabinho tá no filme que tá no YouTube. Aí. Tá? Então, mas foi na casa do Renatão, através das filhas dele, da Vera, que a gente conseguiu fazer a tradição virar o que é hoje. Foi através do Renato. Não, era muito legal. Você Até era que muito bem um dia recebido. o Renato não aguentou mais, né? Começou a aparecer muita gente, começou a sair briga, começaram a fazer coisas diferentes, porque o que a gente fazia? Cada um levava a bebida, a gente fazia um coquetel, né? Tipo, esquenta, né? O Jorge Barbosa ficava lá jogando tudo num balde só. Na época a gente trabalhava na bolsa, misturava tudo aquilo, vamos tomar, cada um tomar um pouco, agora tá bom, agora vamos, tomamos coragem. Tancredi vinha, o Gé vinha também com outro o soprador dele lá, o outro ia bater. Bateria. E ia juntando gente. Meguinho. O Meguinho não contava muito, que o Meguinho ficava caindo só. Eu lembro de um cara que vinha de São Paulo, que o cara dançava, acho que dança do ventre. Acho que é Nasser, cara. O cara dançava dança do ventre no meio da avenida, cara. Ele é muito dele, engraçado, eu já lembro do Zé velho. Mauro, lá, Zé Mauro. O Nasser Eu lembro desse cara aí. Mas aí depois veio o tio Nico, né, com a escola de samba, e juntou depois o Nós Sofre, mas nós goza. E aí começou a sair o Porta-Bandeira, o Mestre Sala. Sim. Aí tem o Joãozinho. Sim. Joãozinho Tijolo. Como o mestre sala. E depois foi o Zuza, né? Zuza. O Zuza e o Nico. Aí, Sim. depois o Nico falou, não, eu vou fundar o Principado. Fundou o Principado, parou com o bloco também, o Renato saiu. Aí falou, não vai ter. Como não vai ter? Aí eu e o Feco falaram, não, vamos fazer sim, vamos sair lá da Colombo. E foi da garagem do Feco, foi o primeiro ano, só que depois não podia mais sair de lá, eu acho que a Ana não gostou muito da bagunça, né? E aí começamos a sair dali da padaria Colombo, descer na avenida, né? E todo ano que a gente ia fazer, eu não vou fazer, chegava no dia, principalmente o velho. Figueiredo, vai sair sim, e vai ter troféu. Já tô pronto. E vai ter troféu. Nossa, era um cara que era o dia especial para ele, né? Ele teve um ano que não pôde sair, que ele estava doente, uns 2 anos antes dele falecer aí. Uns 3 anos antes. Foi 2019. Foi 2019. É 19 mesmo. Eu tenho as fotos dele de 17 e 18. Então aí ele, sabe, ficar faltando alguma coisa. Sim. Então o bloco, os próximos carnavais nossos agora vai ser de saudade, muita saudade. Não tenho dúvida. De pessoas, né? Tanto na escola de samba que foram embora, com seu pai e sua mãe, que faziam parte também. O próprio Nico, né? O Nico, né, vamos fazer um sambão naquela praça. Sim. Né, vamos fazer. Assim que liberar a pandemia, a gente vai fazer um sambão lá para o Margelo e para o Nico. E para todos. Né?
O Magela e o Nico são duas lembranças aí de carnaval em Guararema que Sim. não pode ficar, né? O Sim. Magela já é Os bailes de carnaval, os bailes de samba, salão, né? No carnaval, Seresta. eu todo dia pulei carnaval. Eu tenho uma caixa de som, fica no meu carro, eu pus o som lá na praça. Eu passei na praça. Eu ia lá tomar uma cerveja, tomar um vinho, chegava o Meguinho, pipoqueiro chegava lá outro. no Mané lá, eu vi. Então, lá. mas sem perturbar ninguém, coloquei o som na minha, ninguém foi me encher o saco, sabe, não aglomerou ninguém, mas eu curti o carnaval do meu jeito, eu falei, eu tenho que pular carnaval. Do jeito que podia, né? Do jeito que deu. Aí consegui fazer um ao vivo com o Meguinho, a gente contando uma história, né, do carnaval. O Meguinho é o principal nome que está vivo hoje do carnaval. É verdade. A gente perdeu recentemente o Valtinho, ele não gostava que falasse isso nunca. Cara, ele foi um dos maiores patrocinadores do Carnaval de Guararema, sempre. Sim. O Valtinho Albert. Entendi. E é uma pessoa muito especial, principalmente o Meguinho, que o Meguinho que era o intelector ali, ele que fazia o meio de campo todo, junto com a Carlinha. Foi agora também, né? Foi, faz pouco tempo. Foi. E aí o Joãozinho, o Chico Joãozinho Paiva. também Chico Paiva. É difícil, né? Difícil para todos nós. E o velho, ele descansou. Sim. Não dá para ele continuar vivendo daquela forma. 3, 4 dias antes dele Sim. ser internado, ele teve com a gente lá, que é na clínica lá. Sim. Bem cansado, né? Mas, assim, ele estava bem diferente. Bem cansado, bem diferente. Mas a gente sempre tinha uma esperança, né? Como ele já tinha passado por várias, né, situações, a gente sempre achava que poderia ser, né? Mas é o que o Figueiredo falou, descansou também, né? Sim. E viveu, né? Nossa, Viveu a vida. E a turma coloca aqueles vídeos da eu vou morrer feliz. E é um cara que eu sempre comento assim. Eu acho isso impressionante. Que a gente, nessa idade que a gente já tem 10, 20, 30 pessoas que a gente não gosta, 150 que não gostam da gente. E você anda pela cidade, o velho, cara, ele não tinha nada contra ninguém e todo mundo gostava dele. Eu não sei o que era, mas e ele nunca fez nada para isso exatamente. Ele sempre alegre, feliz, andando, cumprimentando, conversando com todo mundo, né? E eu acho isso muito bacana, assim, você, com a idade que ele tinha a nossa idade, né? Velho não era à toa, não. Ele sempre queria mentir na idade, mas velho não era à toa, não. Mas ele, desde molequinho, achando sapato, fazendo salgadinhos dele, que coxinha maravilhosa que ele fazia. Jornal. A melhor entregar jornal. Pegar jornal na casa da gente, jornal para vender. Ele engraxava sapato na casa do Horácio. Ele adorava ir na casa do Horácio, porque tinha aquelas botas enormes que o Horácio, né, o pai do Horácio, andava a cavalo, fazenda, né? Então ele adorava, porque era mais caro, ele falava, para engraxar as botas. Então... É o dobro do preço. Mas deixou a história, deixou a marca dele. E cabe a nós, como memorialista, registrar isso. E hoje a gente tem a rede social, né, que a gente consegue também, né? rápido. Muito mais material, né? Sim. Um cara que também tem muita história em Guararema, ele, o pai e a mãe, é o Marquinho, o Preguinho, o seu Vieira, a Dona Lourdes, o Marquinho. Nosso Marco dissolveu. Dissolveu. Né? Isso que eu ia dizer. Dissolveu. Quem que tem para contar essa história? Para quem ficou a casa? Entendeu? Teve o tratamento dele, alguém cuidou e depois sei como foi. Os primeiros desenhos que eu fiz, eu não tinha dinheiro para comprar aquela caneta. Imagina o projeto da Cachoeira, eu queria ver. Não é? Imagina. O que ele fez. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caneta, daí eu ia lá. Ele tinha lá, falei, ô Marco, tudo bom? Pô, você me empresta mais uma vez sua caneta? Era uma caneta que na época era cara, uma caneta daquela de arquiteto, né, cara? Com tinta nanquim, você tinha que lavar o bico, não sei o quê. Ele nunca chegou e falou para mim, lava direitinho, eu sabia da minha responsabilidade, e o cara ele me emprestava o material de trabalho dele, cara. Eu ia lá fazer os desenhos, até eu comprar as minhas, e devolvia para ele. Nunca falou um cara, gente fina, cara. O Marco foi muito gente fina, cara, muito 100%. Ele tem a ver bastante com a nossa época ali de jovem, ali, crescendo na cidade. Figueiredo, amar Guararema, você ama Guararema, apaixonado por Guararema. E sempre presente em tudo, tal. E esse amar traz essa vontade de fazer alguma coisa pela cidade. Você acha que foi aí que entrou
questão política, de querer tentar fazer alguma coisa? Então, eu não gosto de política. Não, isso que eu tô querendo. Eu fui... Porque eu não te vejo exatamente assim, Sim. como político, né? Você... Eu fui cutucado por deputado aí, eu entrei de bobeira no negócio aí. Não, mas você tinha a vontade de fazer, né? O Campos Machado mostrou uma pesquisa para mim, rapaz, você está em primeiro lugar, você é isso, aquilo. E eu fui na conversa. Nunca mais na minha vida. Para prefeito, não. Sim. Pode ser que eu lá com meus 80 anos seja vereador ainda, né? Mas não tenho pretensão, não. Sim. Hoje, graças a Deus, o que eu ganho na Web TV, eu ganho mais que um secretário municipal. Não, e legal. tenho a liberdade para trabalhar do jeito que eu quero. Que eu acho que vem aí, né, desse amor pela cidade, querer fazer algo, né? Sim. E a gente sempre acha que a política pode ser... Quem está fora da política sempre acha que pela política você conseguiria fazer ajudar e as cidades, ajudar, as né? pessoas. Não, mas eu acho que a gente ajuda bastante na web, dando as ideias. Exatamente. Eu tenho amizade com o Zé, tenho liberdade de falar as coisas para ele, assim que eu tenho com o Márcio, com o André. Não sei se eles ouvem, né? Mas falar Sim, eu falo. sim. Agora, uma outra percepção também nessa linha que o Guto está falando. E com tudo que você está contando, a gente vê muita seriedade e muita satisfação no que você fala, da forma que você fala. Você fala com verdade porque é algo que vem de dentro. Você trabalha com o que você gosta. Sim. Eu amo o que eu faço. É isso que é. É o que dá prazer de fazer, né? As pessoas vê lá, pô, mas hoje não postaram nada na Web TV. Graças a Deus. Amanhã, eu estou aguardando uma ligação, que eu acho que a moça estava ligando agora há pouco. Amanhã eu quero fazer uma entrevista ao vivo com uma mulher muito especial. Em homenagem da mulher. Bacana. Essa mulher mora no bairro Nogueira, uma mãe, uma avó, uma mulher que lutou muito. As filhas são amigas nossas. E tomara que ela aceite. Spoiler? Vai rolar um spoiler? Spoiler, fala? Dá um spoiler. Não vou contar, né? Tô Senão, zoando, tô brincando. Perde o... Mas a vontade era de homenagear tantas pessoas. Sim. Porque a Conceição mesmo falou, para homenagear as pessoas tem que ser em vida, não depois que morre. E a dona Conceição, cara, tanta coisa aconteceu por causa de política, tanta besteira a gente falou por política, usando assim, as pessoas usaram a gente. E a gente foi lá de inocente e acabou falando besteira. E a Conceição teve ela foi bem humilde o dia que ela me chamou para trabalhar com ela. Eu, a princípio, fiquei até com medo a hora que o Juquinha e o André foram em casa. É um plano? Os caras vão matar eu, né? Não, fui convidado para trabalhar com ela. E tive a satisfação de trabalhar com ela. E trabalhei com o Márcio. E depois com o Adriano, né? Eu não trabalhei com o André. Eu saí 3 vezes da prefeitura. Eu não estava satisfeito, via que não estava rendendo, eu pedia para sair. Sim. Aí mais simples, né? É mais simples. Sim. Né? Algumas outras curiosidades. Você trabalhou no Bradesco. Trabalhei. Um bom tempo. 13 anos Bradesco. Eu lembro de ser no Bradesco. Muitos nem sabem. Eu lembro. Né? Mas eu comecei ali, e eu entrei no Bradesco por causa do Rotary Club. Abdul Amir Saif Hassan, que é aqui de Mogi, meu chefe, ele hoje não está no Bradesco, ele tem uma empresa de odonto aqui, Mogi Odonto, coisa assim, Mogi Odonto. Pode ser. E ele era meu chefe, ele que estava na seleção junto com o diretor que era o Rivelli, que era lá de Campinas, e foi graças ao distintivo que estava aqui e a minha conversa boa que eu consegui entrar no Bradesco, porque eu não tinha estudo ainda na época para entrar. Que bom. Figueiredo, eu lembro de você, das nossas épocas que a gente ia para os bailes lá em Sabaúna. Eu tinha 13 anos. Fusquinha branco do Zezinho. Foi aí que eu conheci o Figueiredo. O Zezinho ia com um maço de cigarro nessa mão e com o tojo nessa outra. O tojo. É o rádio, né? O rádio. Tojo São Francisco e tojo embaixo. Colocava aqueles monte de ferro no carro para ninguém roubar, só faltava tirar a roda. ia lá para Sabaúna, lá nos bailes lá. Tinha uns amigos lá, o Gato Louco. Ah, que saudade. Gato Louco. Ele é Gato Louco. E era assim, a gente era... O TC também ia, né? TC. Apanhamos muito em Sabaúna. Namoramos muito, fizemos depois muita amizade. E hoje eu tenho essas amizades.
Legal que tinha, né? Quando a gente era moço aí, aquela rincha, né? Guararema, Mogi, Guararema, Sabaúna até também tinha, né? Sim. Tinha César. tem muita história pra contar, né, Figueiredo? Sim, tem Chamaram muito. em César hoje. É Monte César. Os caras ficam sabendo que você é de Guararema. O Fábio também mora lá, o Fábio Valentim. Ah, o Fábio. do Topete. Do Topete. Irmão do Mauro. Isso aí. Também tinha, como é que chamava? Encanto Drinks? Encanto Drinks, trabalhava lá. Lá também tem história, hein? Sim, trabalhei lá como cozinheiro. Era cozinheiro. Você já fez de tudo também, Figueiredo. Já fiz de tudo. Fiz de tudo. E vivo sozinho, eu me acostumei a viver sozinho porque eu sei fazer tudo. Hoje, acordei cedo, limpei a casa, aí eu tinha um compromisso para fazer, mas tá com a no almoço, vou fazer o almoço, fiz meu almoço, almocei tranquilo, saí, cumpri todos os meus compromissos para poder vir para cá. Legal. Muito legal. Você falou aí, por exemplo, você falou da lanchonete do Valmir. O Valmir fez 70 anos, ele tá mentindo. Pedalando. Tá mentindo, cara. É, E 70 mais. anos, bem mais. O Valmir, nossa, cara. O Sebastião trouxe o Valmir para Guararema como atração turística. Era hambúrguer, fazer hambúrguer. E colocou saci por causa do clube, que E o é legal Sebastião era as apaixonado. voltas que a gastronomia dá, né? Sim. Hoje o hambúrguer é uma coisa Ele faz gourmet, É o gourmet, né? Tipo, é o lanche e gourmet. o cara, eu até falo até hoje, né? Um dos melhores lanches da cidade, se ele cismar de fazer, ainda é o do Valmir. Né? Você lembra daquelas fotos que a gente publicou lá no comentário? Sim, sim. Onde foi tirada? Foi Que lá. dia que era aquilo? Que foi na lanchonete do Valmir no clube. Era o dia da noite do milkshake e hambúrguer. Que tava a molecada toda É. lá. Acho que ele tá lá. gente. Eu trabalhava com o Valmir lá. Eu achei que era baile do Havaí pela minha camisa. não. É, o Guto tava meio de Era Magno. a noite do milkshake. O Valmir ali no clube. As fotos são do Valmir, essas Sim, fotos. sim. É, aquela muita foto história, ali né, não tem preço, né? Tem cara? umas 3 gerações cresceram ali. Sim. Eu ia trabalhar no Valmir ali no Saciburgo, na praça. Eu lavava copo. Eu trabalhava na padaria durante o dia. À noite eu trabalhava lá, lavava copo. E à noite eu subia, ele não via, mas eu subia em cima do banheiro assim, que era... Eu tinha umas madeiras. Eu dormia lá. Cansado, né, cara? E depois descia. Aí tava lá os clientes de sempre, o Pivete, o Marco Santana, o seu Bódio, o seu Franco Bódio, que não saía de lá. Rapaz, tanta gente boa. E a Dona Morena, o Rui Barbosa. Hoje Tanto é que a Dona Morena me levou para morar com ela. Hoje eu estive com o filho do seu Franco Bode. O Francisco Bode. Chico, gente boa. Guararema, festa Fala- do Havaí. Ele tem uma Baile do tinturaria, Havaí, né? né? Eles têm uma tinturaria lá no Tinturaria, Paraty. Paraty, Jardim Doce ali. Estive ali já. Que é uma outra área da cidade, Paraty, Guanabara. A impressão que eu tenho é outra cidade, né? Cresceu cresceu. demais. Tem uma história toda É. que eu particularmente não conheço muito. Sim, mas ali... Mas é um lugar também que tem bastante. Ali tem coisa. era uma grande fazenda, né? Depois, com a construção da rodovia adulta, dividiu no meio. E aí surgiu os primeiros comércios, os armazéns, comércio para servir a rodovia mesmo. E aí vieram várias famílias e foram se juntando ali, né? E geração vai um casando com o outro e vai formando aquilo. Mas tem gente lá, pai, porreta, que nem a Dinha mesmo. Mercado, a galeria. Sim, ela, a família dela, são empreendedores, são Trabalha de sucesso, mesmo. trabalha mesmo. Aquela foto que eu mandei é na galeria da Dinha, que tem farmácia, o Mirinho montou uma farmácia lá, tem restaurante, tem uma lojinha disso, de É no roupa. Paraty ou na Guanabara? Ali é Jardim Dulce que Jardim chama, né? Dulce. Então, por isso que é importante a região norte de Guararema ter uma subprefeitura, né? Facilitaria muito para eles, para serviço administrativo e para manutenção do bairro em geral. E a riqueza de Guararema está ali, por causa da ZUP, né? Que quando for criada a ZUP 2 aí que está na Assembleia, acho que, não sei se já foi aprovado isso, vai dar um boom grande ali. Ampliar mais, Eu tô com bastante procura em terrenos de ZUP 1 ainda, né? Porque o que acontece? Tem 59 mil metros lá. O difícil é achar isso. A ZUP pequena, 50 mil, 30, que geralmente são 200, 300 mil metros.
E Guararema era beira da Dutra, agora é Ayrton Senna, e muito perto de Guarulhos. E o preço de Guarulhos hoje já não existe nem lugar, né? Só que o valor do metro quadrado de área industrial em Guarulhos é 1000 vezes mais caro que Guararema, né? Então acaba atraindo para cá porque não é tão distante e está no eixo, né? Até Sim. uma vez eu apresentei um cara que tinha uma fábrica em Guarulhos uns anos atrás, lembra? Sim, TV, né, sim, tal. sim. Mas seria legal um dia no podcast aí, se vocês trazerem o Zé Matinho. O locutor, né? É. O Zé Matinho é a família nativa ali, família Moreira, e conhece tudo a história. Viveu a vida toda ali, sabe muito, muito, aí ele pode contar a história. Figueiredo, tem tanta gente. A gente quer trazer a dona Ruth, a gente quer trazer a filha da dona Já Nízia. convidou? Não, agora a gente tá. Você é o primeiro, né? É isso que eu ia falar, né, meu? O Figueiredo é o primeiro convidado aqui da conversa. Tem do que ser rápido, podcast tudo aqui. bem, velho. Aliás, esse pessoal que eu tô falando aqui tem que ser ligeiro, senão. A dona Ruth acabou de fazer 70 anos também, que é igual o Valmir. A 70 anos. A avó da Daniela tem 86, 87, né? E conta a história, hein? Rapaz do A dona céu. Ruth tinha 70 anos quando a gente estudava lá. Agora faz 2, 3 Não, anos. mas hoje ela faz ginástica, faz yoga, faz um... Ela deve Mas estar assim, bem mais jovem. a proposta aqui, Figueiredo, é esse bate-papo descontraído, Guararema, Mogi, Suzano, enfim, Tietê. o Alto proposta Tietê. E falar com nenhuma, pessoas né? que Bate-papo. agregam, que tem um bom papo. Entendeu? Sim. Então hoje, por exemplo, hoje foi um aprendizado, eu aprendi um monte de vezes com você. Toda vez que eu sento para discutir, eu aprendo. Porque eu gosto de escutar a história, Eu né? também, cara. Você trazer o Grauca aqui, então, falar de Mogi, Então, o Arnaldo falar de Suzano, o Arnaldo Não. Mauri. esse é são pessoas, você citou várias pessoas aqui do Vale, de Mogi, agora de Suzano, que tem essa mesma visão, esse mesmo gosto, essa mesma pegada que você tem, que é muito bacana. E o bom é que vocês se conhecem, né? Troca ideia, né? Sim, com os outros lá não, que já morreram. Os que já morreram não tem jeito, Não né? tem mais. Se precisar bater num papo, você fala. Sim, aqui. mas só para entender assim, como pesquisador, eu fui muitas vezes no Arquivo Histórico do Estado de São Paulo. E no Arquivo Histórico de São Paulo, a primeira vez que eu fui pesquisar Guararema, a moça trouxe uma caixa de alumínio lá, tá aqui. Abri lá, não tinha nada. Tinha 3 papéis lá. Falei, moça, mas tem alguma coisa errada. Fui embora triste, pai, pássaro marrom, né? Ali é perto do terminal. Eu cheguei, não tinha internet. Esses negócios aqui. Aí eu fui na Biblioteca Municipal de Mogi, Auro, que é o nome do bibliotecário. Eu acho que está ainda até hoje. Peguei os livros antigos do Isaac Grimber e fui na bibliografia ler onde que ele conseguiu tal coisa. E era tudo referência escada. Capela da Ajuda, Brejo de São João. Eu fui, marquei tudo aquilo, aí eu voltei no arquivo. Aí queria escada. Tá. Aí veio outra caixa com A informações. escada, 3 caixas. Ah, entendi. Nossa Senhora da Escada. Falei, nossa, que legal. Comecei a ler. A escada é devido. Nome é devido à existência de uma escada entre o rio e a igreja, tal. E li. Falei, pô, mas não é essa história. Eu estava lendo em Barueri, que lá é Nossa Senhora da Escada. E lá é devido à existência de uma escada entre o rio e a igreja. Eu falei, caramba, não é por causa Cara, tá errado. Mas eu já li isso. Tá errado. Alguém pegou a pasta errada e copiou errado. Então, E deu peguei outra caixa. Na história errada ainda. E aí foram mais de 200 visitas no arquivo, tanto que eu fiz o curso de olha, fugiu o nome, de ler, de traduzir essas letras antigas. Eu fiz o curso de museologia lá em Campinas. Então a gente aprendeu muita coisa lá. E quando eu peguei um maço de documento dentro do documento da igreja, 1680, quando foi expulso os jesuítas da capitania.
É o documento histórico do Brasil. Eu chamei a arquivista lá e falei, ó, que tá aqui. Hoje é relíquia lá deles. Tava até desfazendo já, porque lá você tem que estar de máscara. Agora é obrigatório, né? Mas é máscara, luva, equipamentos assim, você não podia usar o celular. Não existia celular para tirar foto, era a máquina. Você deixava em cima e não era digital. Você tirava a foto, você não sabia como ia sair. Então muita coisa eu tinha que escrever na mão. E outras coisas eu pedi microfilme. Eles microfilmaram para mim. Eu tenho os microfilmes em casa. E aí foi um fio da meada que eu peguei, cara, para contar a história de Guararema desde o início. Quando o primeiro chegou aqui, quando o Gaspar Vaz fundou um aldeamento na Escada. O aldeamento, ele fundou, ele não foi para um aldeamento. Ele capturava índios para vender como mão de obra escrava. Então não era bonzinho, não. Até que, com a chegada dos jesuítas, sim, começaram a dar proteção aos índios. Então os índios começaram a fugir para lá, mas sempre ficava na média de 40 a 50 índios vivendo na igreja. Aí expulsaram os jesuítas, vieram os franciscanos. Franciscano, vamos escravizar, vamos vender. Mas já tinha o negro, que já estava espalhado pelo Brasil todo, e o índio também. O índio era mais preguiçoso, bobão. O negão vinha e tinha que trabalhar, cara. Então, e o índio ficava só trabalhando nas casas, cuidando das coisas em volta da igreja. Os jesuítas ficaram só no sul do Brasil. Então tem um filme, eu tenho esse filme em casa, que mostra eles construindo uma igreja igual da Freguesia da Escada, fazendo a base de pedra, fazendo a taipa de pilão. É interessante pra caramba. Muito legal esse filme. Depois eu vou passar o nome pra vocês. Legal, hein? Muito bom. E aí, Xan? E aí? Bem. Foi bom, tá bom o doce, viu, Xan? Tá Gostaram? o pudim aqui, Depois nota, tem uma delícia, nota, viu? nota 10. Depois tem Depois da só- pizza eu vou comer um pedaço. Só acessar no Você sabe Facebook. que nós no estamos já Instagram. com 52 seguidores, né? O nosso primeiro podcast, acho que está com 350 visualizações. O segundo, que foi a chegada do terceiro elemento, Luiz Augusto, aí foi para 200 e pouquinho, né? E a gente também tem essa proposta, Figueiredo, de anunciar pessoas que querem empreender aqui novos negócios, artistas, esportistas da região. O nosso propósito aqui é ajudar, né, Fabio? Sim. E a gente tá Quem sempre sabe de aí porta criar aberta. uma janela aí para futuramente crescendo, uma janela de visualização, a um gente cara sempre que vai abrir um espaço um aqui para menino isso, que né? é um bom atleta num esporte tal. De repente, através disso aqui, pedindo a sua ajuda, consegue um patrocínio para ele e disputar alguma coisa, sabe? É exatamente o que eles estão fazendo em Guararema. O Rodrigo me apresentou o Danilo. O Danilo é professor lá no Xing, ele faz, Conheço o Danilo. fortão, Parrudo. o Parrudo. Só que não tem patrocínio, cara. E é um cara que vai a qualquer lugar, ele ganha prêmio, ganha troféu, ganha tudo. Isso sempre aconteceu em Guararema, Sim, né? Desde a época do Xing, Tacado, sempre tinha uma estrutura um Sim. pouco melhor. Mas mesmo assim, eram pessoas ali que tinham possibilidade de disputar campeonatos mundiais. E a gente trazendo a pessoa aqui, quem tem essa possibilidade de ajudar, vai ver, vai assistir, né? E você vai estar abrindo as portas aqui, né? Tudo que não é Sim. digital hoje, você não tem onde chegar, né? É infinito, né? meu? Você falou bastante coisa hoje. Teve uma parte da sua fala aí que eu achei bem interessante. Com relação a Guararema hoje, o Guto estava falando também, Alexandre, das indústrias, das empresas em geral, e que as pessoas não sabem muitas vezes quais são, o que faz, né? Tá falando de LED, tá falando de borracha, tá falando de chocolate, assim vai, e tem de tudo. sim. Sabe que isso, até por experiência, eu vivo isso aqui em Mogi das Cruzes há muito tempo, essa situação existe em todas as cidades. E o poder público, ele vai fazer um trabalho, mas esse trabalho do poder público, ele tem as limitações próprias do poder público, ele não pode ir além de muita coisa. O que falta muitas vezes, como em todo lugar, é a sociedade civil organizada, né? Então, associações, mas assim,
associações com propósitos verdadeiros. Sim. Então, propósito do quê? De geração de emprego e renda, por exemplo. Que é o que todo mundo precisa. Todo mundo precisa, tem direito de viver bem. E aqui em Mogi tem as tradicionais e foi criada agora recentemente uma agência de fomento empresarial, onde participam hoje 20 empresas das cidades maiores, né? Então você fala de Eugene, que eu trabalho, o NGK, o MC, Júlio Simões, Gerdau, enfim, são tantas, Nash, são 20, McDonald's, Embu, Rude, Roganas, não pode deixar de falar de ninguém, mas com certeza a gente vai deixar de falar disso, mas são empresas grandes. E o objetivo é isso, é verificar as dores, porque você veja, aqui em Mogi mesmo, a geração de mão de obra, falta mão de obra. Então, por exemplo, de repente uma empresa não tem a mão de obra. Um assunto que virou muito polêmico aqui na cidade, Mogi, foi soldador, é o exemplo clássico. Não tem soldador, Mogi. Então, a Valtra tira a gente da Eugene, que tira a gente da Magnopeças, que tira a gente da... Fica disputando. Então, por que não se gera, então, curso de soldador? Tem Senai, tem ETEC, tem estrutura para fazer isso. Seria onde formar, né? Tem onde formar. Isso... Mas aí, falta muitas vezes a conversa. E você só vai conseguir a conversa quando a sociedade civil está organizada. Para quê? Qual que é a minha necessidade? O que precisa? E também o mundo atual, né? Você vê, muitos jovens hoje estão muito mais preocupados com profissões ligadas à internet, ao mundo digital, e não alguns outros empregos que são tão bons quanto, né? Então, nós estamos falando mais aqui de Guararema, mas daria para se pensar até fora do serviço público. Lá tem associação comercial. Muito bom o trabalho. É um trabalho que você busca a organização. Não é fácil. Eu estou falando aqui, vocês sabem muito melhor do que eu. Fazer funcionar. Que não é fácil. Mas está aí. Está aí, de repente, aí uma oportunidade para as indústrias da cidade, de todo tamanho ali, se juntar e procurar compartilhar as dores e as boas experiências. Eu achei que entrou o Divani, que esse café de negócio aí deu uma... É que ele saiu da secretaria e parou. Agora voltou, né? Vamos ver se ele volta agora com... Então. E aí, isso que nós estamos falando é geração de emprego e renda, é fomento, é desenvolvimento social. E desenvolvimento social, o melhor não é dar o peixe, né? É ensinar a pescar, né? Você teve com o Francisco hoje. A tintureria industrial Guararema faz o quê? Eles fazem... pigmentação em tecido. Isso. Muitos desses tecidos não ficam mais só na fábrica. Muita gente, muitas casas ali estão pegando serviço para fazer. E funcionários antigos saíram de lá e montaram outras tinturarias. Eu acho que tem 4 ou 5 lá no bairro agora. Então tem a dele que é grande e tem as pequenas. Olha e só. tem outros que estão em casa. Então jeans, por exemplo, com aquelas pedrinhas, tudo, jeans famosos aí, sai lá do Paraty. A Mars, a maior fabricante de chocolate do mundo, está em Guararema, que faz o M&M's. A Panko, que está com a linha de pão agora em Guararema e de bolo. Né? Colombo Pascoal, Panetone. Sim. E ela vai ampliar o mercado dela lá. Tem espaço para isso, para crescer. Só que a geração que eles pensam dessa mão de obra não está sendo suficiente. E o número de residências, de locais para morar, não tem. Transporte é fraco. Então, A estrutura. Estrutura. Uma vez conversando com o diretor de uma empresa lá de injeção plástica, ele falou, meus funcionários vêm de Santa Isabel, vêm de Jacareí, vêm de São Paulo, porque aqui não tem. Lá tem a Roto Tanques, a Roto Brasil, Caltex. injeção, exatamente. Caltex. Tem muita coisa. Tem uma fábrica de barco. Exatamente. Gil Barco ainda, né? Gil Barco bomba. Gil Barco é em Guarulhos, né? É uma fábrica de caiaque, né? Ali tem aquela empresa de logística, empresa de logística ali é bem grande. Sim. Você sai, você roda Uma lá. indústria gráfica agora. Indústria gráfica grande lá. Então tem bastante coisa. Tá chegando a hora. 5 horas já de programa. E ainda é pouco, né? Mas, acho que valeu pra caramba a conversa valeu hoje. muito.
Foi bacana. Valeu muito. Ficou faltando muita coisa também, né? Não dá, acho que a gente vai ter que fazer depois uma parte 2 aí. Sim. Eu fico feliz de ser lembrado, eu acho que tudo isso foi nosso trabalho até hoje para ser lembrado. Né? Sim, e sim. eu fico feliz por ser lembrado por vocês. Quando se relaciona à história da cidade, já vem Figueiredo, né? Então, Sim. e hoje tem alguma coisa a mais. Quando passa uma ambulância, você já... Guararema vai TV, já entra... Entendeu? O pessoal tá mandando mensagem aqui. Aqui não tá ao vivo. Né? Mas tem um monte de mensagem aqui já, daqui a pouco eu respondo. Ninguém tá vendo. Mas a gente vai melhorar isso daí. Aí você volta aqui para fazer um ao Aí vivo. ele faz um ao vivo na Web TV. Isso, exatamente. Vamos encerrando por aqui, agradecendo aí o Figueiredo aí, a presença dele, a atenção que ele deu pra gente aqui, né? E haverão outros também, né? Beleza. Obrigado. Muito obrigado, gente. Figueiredo, obrigado. Valeu. Encerrando mais um Amigos SA Podcast. Maravilha. Quer falar alguma coisa, Figueiredo? Alguma coisa? Fora alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais um programa. Vamos fazer mais um programa. Então tá bom. É isso aí. Maravilha. Fechou. Obrigado, Fechou. galera. Valeu, pessoal da técnica aí. Abraço, A produção valeu. tá louca pra comer o pudim aí. Valeu. Abraço. Até o próximo. Yes.